Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para uma grande reflexão. Nós, seres humanos, precisamos de lembrar que nós somos capazes de pensar, somos capazes de chegar à Lua, somos capazes de tanta coisa que a tecnologia está tão avançada e tudo isso foi criado por nós, seres humanos. Mas nós precisamos de voltar para a nossa humanidade, a nossa humanização. E a humanização que é quando você percebe o outro que vive do teu lado. E a única maneira da gente poder viver em paz, primeiro, você tem que desenvolver a sua paz interior. A sua paz interior, ela é o seu ponto de força. Quando você está em paz com você, com os seus valores, quando você pratica os seus valores, e esses valores estão alinhados também para a humanidade, estão alinhados para tratar bem o outro, você está no seu ponto de força. Aí, mesmo que você receba uma provocação, quando você está em paz dentro de você, você percebe que o outro está numa revolução interna que é dele. E você não entra no jogo da irritação do outro. É você que traz ele para a sua paz. E não você que entra na guerra dessa outra pessoa. Nós precisamos de mais pessoas que se importam com as outras. Que olham nos olhos e digam para elas, olha, eu estou aqui. Coloca a mão no seu ombro, te acolhe. A gente precisa de ser mais acolhedor. Precisamos de acolher mais. O mundo, ele está sofrendo uma transformação muito grande. Desde a criação da internet, a gente tem tido tanta informação. Só que essas informações, principalmente para os nossos jovens, se eles não têm uma formação, se eles não têm valores, não vão saber como usar de forma adequada. Não vão saber usar de uma forma que vai fazer bem para eles. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Por exemplo, o bullying que é praticado através das redes sociais e que tem levado jovens e pessoas até o suicídio pelo bullying praticado. Todos nós somos responsáveis. Não pense que você, mas eu não fiz isso, eu não tenho nada a ver. Imagine que o mundo é um grande navio onde todos estão. Imagine que alguém fez um furo no meio desse navio, com uma intenção maldosa. E aí, chama-se o lado direito do navio, as pessoas que estão lá do lado direito, e perguntam assim, olha, por favor, quem foi? Vamos ajudar, vamos fechar esse buraco. Não, eu não vou. Aí o lado direito assim, eu não vou fechar esse buraco porque não fui eu que fiz. Aí vai para o lado esquerdo, as pessoas que ficam do lado esquerdo do navio dizem a mesma coisa, eu não vou fechar esse buraco porque não fui eu que fiz. Aí chega para os do meio, aí eles dizem também, eu não vou fechar esse buraco porque não fui eu que fiz. Enquanto isso, a água está entrando e o navio vai afundar com todos. Do lado direito, esquerdo e do meio, todos vão sofrer. Então, quando a gente pensa assim, nós começamos a perceber que o bem que a gente faz ao outro é tapar esse buraco. O quanto mais nós formos solidários, começando com nossa família, e depois a gente vai para a rua, vamos ver aqueles que precisam e aquilo que a gente pode fazer, porque se todo mundo fizer um pouco, nós teremos um mundo de paz. Mas começa com a sua paz interior. Então pratique. E seja grato também a tudo que você tem, porque a gratidão faz com que a sua energia, né, você se abre para o receber. Receba com gratidão tudo aquilo que lhe acontece, até o que lhe acontece de ruim, porque algumas coisas que parecem que são ruins, elas são lições de vida para a gente não repetir. Então seja grato a tudo, para que você possa superar, ir cada vez mais em frente e ser vitoriosos em todas as suas ações. E seja voluntário em algum projeto social, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Faça alguma coisa que seja relevante para a sociedade, para aqueles que são excluídos.
Se você nunca esteve numa situação de exclusão, você nem imagina o que é ser excluído, o que é ninguém olhar para você, você ser invisível. É muito triste. Quem convive com essa realidade sabe muito bem que até aquele pouco que você faz transforma muitas vidas. Então faça um pouquinho. Se junte a essas causas, a essas pessoas que fazem o bem na sociedade. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que faz esse trabalho. Ele vai contar um pouco da história dele e vai contar o que ele tem feito e as ações e como é que tudo isso começou. Estamos falando agora com Gideon dos Santos. Gideon, que alegria te receber aqui. E ele é do projeto, né? É um projeto, é uma missão, ele chama de missão. Faça-se. E olha, faça-se significa o quê? É um verbo, todo verbo prediz uma ação. Escolheram bem o nome, viu, Gildean? Que alegria te receber aqui. Igualmente, é uma alegria muito grande, né? Nessa certeza de que fazer o bem, né, é viver-se e faça-se em mim, né? Segundo a vontade do próximo, né, e a vontade de Deus. Então, a partir do momento quando nós fazemos para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Exato, né? Quando eu cuido do outro, eu cuido de mim também, não é? Isso. É uma premissa. E vocês, bom, então quem é Gideon? Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, porque você hoje está nessa missão, né, do Faça-se, e é uma missão que acontece onde? Então, a Missão Faça-se, ela nasceu no bairro do Vegel, né? Eu tenho 23 anos, né, de caminhada na igreja mesmo, né? Sou missionário católico, e a Missão Faça-se nasceu a partir daí. Eu sempre lidei com grupos de jovens, grupos de oração, né? Casei no vínculo deste convívio, né? Hoje sou casado há 15 anos, tenho 2 filhos, né? Uma menina de 12 anos e um rapaz de 7 anos, né? E na alegria de que primeiro construir essa família, para poder nessa construção da família, a gente poder servir ao próximo, né? Então, tenho 41 anos, né? E a Missão Faça-se nasceu, como eu falei, no bairro do Vegel, e através desse nascimento, né, para trabalhar e servir aos irmãos. Então, há 11 anos a gente está na missão, lá no bairro do Vegel, para poder servir a comunidade. E começou como? Porque assim, a gente não chega a uma missão, né, a um projeto sem que tenha, ou foi convidado, ou os pais, como é que foi a vida em família com os seus pais? Eu cresci, na verdade, meus pais eram separados, né, desde os meus 11 anos de idade, e só aos meus 18 anos que eu conheci, né, um grupo de igreja. Então foi através do grupo realmente da igreja que foi me ensinando alguns trabalhos de caridade, alguns trabalhos de servir ao próximo, que a Missão Faça-se, né, veio nascer lá na frente. No finalzinho de 2011, né, em 2012 foi a fundação da missão, mas ela nasceu justamente nesse vínculo de convívio no qual eu sempre tive, né, dos meus 18 anos até os meus 28 anos por aí. Então, a Missão Faça-se nasceu através desse convívio da igreja, né? Como eu participava de grupo de jovens, então a gente sempre fazia pastorais. Então, a gente vinha muitas vezes aqui no centro da cidade, e nessa vinda do centro da cidade, Deus foi despertando algo a mais em mim, né? Então, como nós falamos lá, mergulhamos em águas mais profundas. Por quê? Porque a gente fazia ali no grupo jovem, mas depois voltávamos para casa. Então, Deus queria algo bem mais. Então, foi a partir daí que nasceu. No finalzinho de 2011, eu fui, né, no meu pensamento, acreditando que realmente foi um chamado de Deus, e através daí eu fui sendo incomodado. Então, a partir desse incômodo, partilhei para um amigo meu, que também é meu cofundador, né, da Missão Faça-se, que chama Arnes dos Santos, né? Muitos acham até mesmo que ele é meu irmão mesmo, porque meu nome é Gideon dos Santos, dele é Arnes dos Santos. E ele também se sentiu chamado. Então, nós dois rezamos juntos, e daí, no dia 3 do 6 de 2012, nasceu a Missão Faça-se, justamente com esse projeto, de querer fazer algo diferente para o próximo. Quando você falou, né, a sua mãe era católica?
A minha mãe era católica, né? Na verdade... Foi ela quem te levou para a igreja? Ela sempre me levava para a igreja, né? Algo bonito que sempre me deixou marcado na história dela. Hoje minha mãe é falecida, né? Ela faleceu também no ano do nascimento da missão. A Missão Faça-se nasceu no mês de junho. E em agosto minha mãe faleceu, né? Então foi um ano muito de superação para mim, né? Então, mas ela sempre me deixou marcado o seguinte, de que eu precisava servir a Deus. Então, eu lembro que quando ela falava para mim, né, que quando ela faltava uma missa, alguma coisa que acontecesse na semana foi porque ela não foi para a igreja. Né? Mas sempre uma mulher orante, sempre uma mulher que me dava esse exemplo, de joelho no chão e de força e ser guerreira mesmo, de não desistir nos seus objetivos. Você falou também, eu achei bastante interessante, quando você falou que aos 18 anos um grupo, né, lhe chamou. Como é importante grupos de pessoas bem intencionadas, né? E você teve a felicidade de entrar num grupo como esse. E alguns jovens, às vezes, estão na dúvida, com problemas familiares, na exclusão. Alguns grupos que não são muito bons também cooptam, né? Eles são cooptados. Você deve ver muito isso acontecer e é isso que vocês querem evitar, né? Isso. Eu justamente com 18 anos, já foi por intercessão da minha mãe mesmo, ela que procurou junto com uma cunhada minha esse grupo de oração. Por quê? Porque eu estava vivendo realmente aquela fase do jovem, fase que eu gostava de beber, gostava de ir para as ruas e muitas vezes dormia fora. Então minha mãe já se preocupava com isso, né? Mas a gente já acredita, né, como eu gosto sempre de dizer para os meus filhos, né, que Deus já tinha realmente essa missão escrita para a minha vida. Isso, e essa missão é uma missão muito bonita, né? E muito importante e que faz a diferença na vida desses jovens. E aí, nesse trabalho que vocês fazem, né, na missão Faça-se, vocês distribuem sopa, né? Isso. Onde acontece, como é que começou? A missão Faça-se, quando começou o trabalho, primeiro, no início, eu começava com encontros com jovens mesmo, encontro formativo, e logo depois, como eu falei, águas mais profundas. Então, tivemos uma necessidade de ter um espaço. Então, nós fomos, né, até o nosso pároco local, e ele, para pedir autorização dele, como éramos um grupo de igreja, e ele me pediu para que eu pudesse ir até o bispo, né, para poder ter um espaço, e a gente poder ter nesse espaço um encontro, tanto formativo, mas também um encontro de caridade. E aí eu fui até o bispo, né, e eu dizia muito, quando eu estava lá aguardando ser atendido, que o sim do bispo seria a resposta de Deus. E eu saí de lá realmente com um sim. Né? Então já saí lá com essa vontade de querer... Porque o não já tinha, né? O não já tinha, né? Já saí com essa vontade de querer servir mesmo, né? E então daí nós começamos com a pastoral, né? A pastoral da sopa, mas nós não podíamos ir apenas com as nossas vontades, a gente precisava de um exemplo. Então foi daí que na Missão Faça-se nasceu um projeto. Então nós começamos a falar nome de projetos. Então escolhemos uma grande santa da nossa igreja, né? Hoje, né? Na época estava como Beata Dulce, mas hoje Santa Dulce dos Pobres, né? A Irmã Dulce. Então o projeto ganhou o nome dela. Então ganhou o Projeto de Caridade Santa Dulce dos Pobres. Então demos início, né, há 7 anos atrás, lá na favela, no bairro do Vegel mesmo. Foi um pouco difícil no início, porque nós precisávamos ter acesso à favela, precisávamos conhecer um pouco da comunidade. Então, precisei ter amizade com traficantes, com pessoas... E você vê que, só fazendo uma colocação, que até para ajudar, a gente enfrenta dificuldade. Isso. Mesmo tendo todas as pessoas, tendo a condição, você ainda tem que enfrentar, né? Por isso que tem que ter estratégia. Isso. Então, nós começamos assim, foi quase 5 anos tentando fazer amizade com pessoas que eram líderes da comunidade, líderes de lá da favela, mas o intuito nosso não era... A vontade que ardia do nosso coração não era simplesmente levar a sopa, e sim conhecer as famílias, conhecer as realidades dela. E foi assim que nós começamos. Levamos a sopa, conhecemos as crianças, porque quando nós chegamos com algum trabalho de caridade, os primeiros a nos recepcionar nesses lugares eram as crianças. Sim. Né? E com isso vinham seus pais, então a gente começou a fazer a amizade com os pais. Né? Então, mas no caminho, no decorrer
deste local até favela, a gente dava de encontro com idosos, usuários de drogas, né? Crianças usando drogas na vielas, né? Nas ruas. E foi aí que nos motivava cada vez mais. E me diga, você falou agora uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o idoso, né? O idoso, porque a gente vê, né, o jovem consumindo drogas, mas não se fala muito da questão do idoso, né? É uma quantidade muito grande. É uma quantidade muito grande, né? Hoje nós encontramos muitos idosos mesmo, né? Numa região que nós hoje lá chamamos de Cracolândia, que é numa região ali no Vegel, ali próximo ao Milênio, né? Que é bem conhecido, na beira da lagoa. E nós encontramos muitos idosos, de crianças a pessoas idosas, né? Teve um senhorzinho que nós um dia encontramos, que foi uma dos momentos marcantes para a nossa história de pastoral, que ele estava comendo, abriu um saco no lixo, e ele estava comendo, de longe eu vi que era uma farinha, né? E quando eu cheguei próximo, ele estava comendo glacê de bolo. Então, nós nesse dia estávamos levando um cuscuz recheado, né? E quando chegamos perto, ele dizia, eu cheguei perto dele e falei, nosso irmão está comendo o quê? Ele fez, não sei. Ele nem Apenas sabia. eu tô com fome e eu peguei isso aqui no lixo. E foi aí que eu disse, o senhor vai agora me dar esse saco que nós trouxemos cuscuz recheado para você. E um café e um pãozinho, né? E foi aí que fez com que a gente realmente não parasse. Foram momentos assim, né? E momentos também de encontrar em barracos, em famílias que não tinham nada para comer. Estavam ali, né, esperando apenas a gente chegar, né? Então, são esses pontos realmente que a gente encontrava pai e mãe de família que trabalhou o dia todo e chegava em casa, muitas vezes catando, reciclando, mas chegava em casa, não tinha nada para os seus filhos comer. Então, a gente começou a ver essa realidade, né? Então, a gente não desistiu por isso. Tem muita gente que é muito crítica, né? Mas nunca vivenciou essa situação, né? Não sabe o que é passar fome, o que não é ter o que comer, o que é não ter um emprego, querer ter, mas não ter condições, não abrirem portas. Você, um pai, por exemplo, que não tem um estudo, não tem uma capacitação. E é muito importante também, né? Tem muitas organizações que trabalham também com capacitação, dando uma ferramenta para que eles possam enfrentar o mercado de trabalho, né? E a questão da dependência química é muito preocupante, né? É algo que é uma discussão, acho que no mundo inteiro, e não tem como frear, né? Porque se tornou uma economia, né? Assim como as armas, né? Acaba sendo como se fosse uma economia que tem que ser mantida, então tem que vender mais para ter dinheiro, porque movimenta muito, né? Economicamente, para aquelas pessoas que não são corretas, não agem com humanidade e ganham dinheiro na fraqueza humana, né? Na exploração da necessidade humana daqueles que não têm, né? E vocês, além de distribuir sopas também, eu também soube que vocês acompanham as famílias. Como é que vocês fazem esse acompanhamento? É muito importante. Isso. A partir da caminhada com as pastorais da sopa, então a gente sentiu uma necessidade de ir ao encontro não só da sopa com eles, mas também conseguir cesta básica e algumas outras necessidades, porque muitas vezes crianças precisavam de fraldas, crianças precisavam de roupas, então a gente abriu outras campanhas, né? Então sentimos a necessidade de cadastrar essas famílias, então nós fomos ao encontro, cadastramos todas elas, né? A quantidade de filhos em cada lugar, em cada barracos, né? Então a gente conseguiu atender por mês 70 famílias, né? Que juntando com crianças a gente percebeu que tem uma grande quantidade de pessoas. Então, aí nós fizemos o cadastro dessas pessoas e nesse cadastro a gente arrecadava por mês, né, todos os meses, as cestas básicas, fazendo campanhas, né, e pedindo mesmo também a amigos, colaboradores, né, para que pudessem nos ajudar com cesta básica, com fralda, leite, né. Então, aí nós também entramos com esse projeto das cestas básicas para essas famílias, né? E
dentro também desse projeto nasceu o acompanhamento com as crianças, que é na nossa casa, onde elas todos os domingos, né, passam o dia conosco. 8 horas da manhã as crianças chegam para o café da manhã, depois do café da manhã tem momentos recreativos, catequéticos. Isso é final de semana? Isso todos os finais de semana, né? E de quanto que eles estão ali distraindo, se divertindo, já tem uma equipe preparando o almoço deles, né, também, para que eles possam almoçar. E quando é por volta de 2 horas da tarde, 2h30, os pais vão buscá-lo, né? Então, acompanhando essas famílias, a gente conseguiu entrar um pouco mais na realidade deles e a gente viu que as crianças passam a semana, muitas vezes escutando violência, muitas vezes vendo o pai drogado, ou pai bêbados, ou certos tipos de violência. Então, a gente quis, através desse projeto, dar um dia diferente para essas crianças, né? Então, todos os domingos a gente reúne essas crianças, eles vão levar lá e eles passam o dia conosco, nesse dia de entretenimento mesmo para eles. E é bom o entretenimento também com informação, né? Porque as crianças, elas estão sendo formadas e tudo aquilo que você coloca, a criança é uma esponja, né? Ela aprende tudo. Vocês fazem também um acompanhamento para gestantes. Isso. Através desse acompanhamento da família, nós estamos vendo também dentro da favela outras realidades. Meninas e mulheres grávidas, muitas vezes não apoiada pela família, não apoiada pelos maridos. Algumas delas não sabem nem quem são os pais. Então, daí também nasceu o projeto de caridade Mães pela Vida, né? Que através desse projeto a gente conseguiu, né, cesta básica e enxovais para essas mães. Então, nós nos reunimos essas mães na nossa casa e levávamos profissionais da área da saúde, né, palestrantes como os conselheiros tutelar, para dar algumas informações para essas mães, alguma forma de segurança para elas, para que elas também possam se informar. Então, a gente também nasceu esse projeto justamente por conta dessa realidade da favela. Quando você recebe essas jovens, né, qual a faixa etária? A mãe mais nova que nós pegamos, ela tinha 13 anos. Né? A menina grávida tinha 13 anos, né? E também nos deparamos com outras mulheres, há pouco tempo, 3 dos filhos dela fazem parte do nosso projeto hoje, mas ela tem 6 filhos, ela tem 29 anos. Bem jovem, bem já jovem. com 6 filhos. 29 anos. E temos uma outra também que passou pelo nosso projeto, que ela falou pra gente, né, no cadastro, na entrevista que nós fazemos com ela, ela teve 16 filhos, né? Alguns terminou não nascendo, né? Alguns outros ela teve que doar devido à situação deu para adoção, financeira, né? Deu para adoção e ela está com 2 meninas hoje, né? E nós acompanhamos essas 2 últimas, no qual ela... E vocês acompanham a mãe também? E acompanhamos a mãe também. Veja a importância, a informação, sem a formação, né, daquele jovem, a importância de ter uma rede. Ela provavelmente é uma menina que deve ter sido excluída, talvez, no começo, porque ela tem que idade hoje? Ela hoje está com 34 anos, mas quando nós acompanhamos ela com a criança, ela estava gestante e ela estava com 32 anos. Então, 32 anos. Para ela ter tido 16 filhos e foi perdendo alguns, né, nesse tempo, com 4 meses, 3 meses, né, como a gente conversou em off aqui, é uma garota que ela não conheceu, não sabia nem como se prevenir, né? Ela viveu uma vida abandonada, sem apoio de família, jogada. Então, é a sobrevivência. Talvez até tenha entrado, né, para a prostituição, para sobreviver, porque não sabia fazer outra coisa, não tinha alguém para educá-la, para dar a ela aquele acolhimento necessário para ajudá-la. Então, hoje, instituições como a sua estão dando a ela um pouco de dignidade, mostrando a ela, bom, não tem como mudar o que já passou, mas tem como mudar com os filhos que ela tem hoje para frente, né, com as filhas que estão com ela. Então, vocês estão de parabéns. O quanto é importante a nossa sociedade. Eu digo que
As organizações e pessoas como o Gildean, eles fazem parte do sistema imunológico da sociedade, né? Que estão curando as doenças que estão espalhadas, né? As doenças sociais. E é verdade mesmo, né? Vocês também fazem a evangelização e um retiro, né, de carnaval. É só no carnaval que tem um retiro? Só no carnaval que nós temos retiro, porque como nós temos um trabalho missionário, né, os voluntários que trabalham conosco, eles são membros da missão. Né? Então, a gente faz também encontro formativo com eles, espiritualidade, né? A maioria deles são jovens também, casais, que também têm os seus problemas, têm as suas realidades. Né? Então, muitas vezes, eles precisam sair de si para poder servir a realidade. E nós estamos aí mostrando umas fotos que vai falando um pouco sobre elas. Essa aí foi no encontro das crianças que a gente realizamos agora, né? Aí a entrega de cestas básicas, né? E através dessas ações, né? São todos com voluntários ou pessoas que realmente fazem a doação para a gente, né? A gente não tem nenhuma ligação com políticos, né? Aí são as gestantes, né? Lá é na nossa casa, onde nossas crianças têm aí vocês o dia. não fazem, né, política partidária, vocês praticam. Isso, nós não a temos política da paz. Temos aí a política da paz, mas aí, quando o voluntário chega para doar uma festa para as crianças, é aí onde a gente consegue realizar realmente uma festa completa. Isso, vocês também têm música, né? Vocês têm um coral. Nós temos um pessoal que toca conosco, e tanto é que a gente está para... Né, graças a Deus aí nasceu um novo projeto aí com as nossas crianças, porque a gente acompanha crianças de 4 a 10 anos. Então, de 10 anos acima, nós já estamos nos preocupando com ela. Então, a gente já está querendo aí, com esse projeto de música, fazer com que essas crianças acima de 10 anos possam se estruturar e continuar conosco. Bom, como vocês já estão há bastante tempo fazendo esse trabalho, você já reencontrou alguém que esteve há 11 anos atrás com vocês e hoje está no projeto? É isso que é gratificante, né? A gente deixar a história, né? A gente deixar a história. Então, temos pessoas que hoje caminham conosco, que conheceu o nosso projeto, muitas vezes na internet mesmo, e hoje caminha conosco, né? E mais, uma das coisas que eu até dizia essa semana para os meninos lá, que como é bom a gente fazer o bem e muitas vezes a gente encontrar aquela criança no início do nosso projeto e já um adulto, um adolescente e dizer tio e nos dar um abraço, né? Então, é uma forma maior de a gente olhar para aquele jovem e dizer nós fizemos parte da história deles, né? Eu costumo dizer que não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Porque é uma vida transformada, né? E você saber que você fez parte daquilo, não tem nada material que pague isso, a não ser esse reconhecimento, né, de que está no caminho certo. E assim, vocês utilizam também a música como uma ferramenta. A música, ela tem um poder de trabalhar, quando você está trabalhando a música com uma criança, com um jovem, a forma como você trabalha os quadrantes do cérebro, ela tem uma função, tanto é que, veja, a música marca a nossa vida. A gente tem a música que a mamãe cantava para a gente quando a gente era pequena, a gente guarda no nosso coração. Quando a gente ouve, vem aquela emoção. Então, a música, ela traz emoção, ela traz... E a letra é muito importante também, né? Então, escolher o que vai ser cantado também é muito importante. E vocês estão fazendo uma parceria também com o Maceió Voluntário, que vai também entrar com os violões, né? Vocês têm um professor, veja como entre as organizações também pode existir ajuda. E o Maceió Voluntário vai entrar com os violões e ele já tem um professor voluntário e quem vai acompanhar o projeto é Débora Borges, que é da Universidade da UFAL. Ela é uma doutora, musicista, professora e também ela é a pessoa responsável pela Casa de Música e Cultura de Paz do Maceió Voluntário. Olha que parceria maravilhosa, né?
Para mim foi um grande presente, né? Porque, como eu falava, eu dizia que eu me preocupo com aquelas crianças que estão indo, né? Porque nós, hoje, nossa missão, a gente tem uma estrutura de ir acompanhar, mas trazer eles para nós, a gente ainda não está com uma grande estrutura na nossa casa. Mas com essa parceria, né, com esse encontro de música, vai nos ajudar bastante. Tá, então, agora nós estamos no final, na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você falasse com o nosso público e desse a sua mensagem, deixe o endereço e como eles podem ajudar. Então, a nossa missão chama-se Missão Faça-se. Nós temos uma espiritualidade mariana, por quê? Porque nós tiramos da palavra de Maria, em Lucas 1:38, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Maria se dispôs, né, totalmente. E para nós foi a melhor forma de servir o Evangelho, né, poder ajudar o irmão, poder ir ao encontro daquele mais necessitado, né? A nossa missão hoje está localizada no bairro do Vegel, né, próximo ao terminal do Vegel, na rua na rua por trás da Escola Capitão Álvaro Vitor, né, que é a Rua Largo da Paz, né? A nossa missão está nesse local. E nós vivemos de total providência, né? A providência que eu sempre digo lá para os meninos, que hoje nós pagamos as nossas providências, né, aluguel da casa, a internet para as crianças, e amanhã nós estamos pedindo novamente, né? E nós temos um Pix, né? Eu acredito que os irmãos já colocaram aí, mas nós temos um Pix, que através desse Pix é onde a gente consegue pagar todas as nossas despesas. Qual que é o número? Né? Que é o 38, o 491, né? 063, 1000 ao contrário, 60, que é o CNPJ da nossa associação. Tá, ok. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Está aí, quem quiser contribuir. E pessoas como o Gideon fazem essa grande transformação. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem e vai voltar sempre, trazendo para você pessoas do bem e que fazem a paz para você compartilhar. Estou te esperando a semana que vem. Até lá!